Vamos lá, gente. Hoje vai ser mais um passo para a nossa maratona, né? Que estamos estudando todas as doenças na questão de localização, e quais são as melhores posições para a gente estar aplicando o reiki. Hoje nós vamos falar do ouvido, né? O ouvido, não só o ouvido físico, mas vamos falar também do ouvido intuitivo. Nós vamos fazer um exercício para a gente se conectar com esse ouvir, para a gente poder estar cada vez mais conectado com a gente, porque o reiki, ele tem esse papel também de trazer essa união da nossa essência para o mundo. É realmente a gente conseguir entrar no que a gente é, no que a gente pode contribuir, independente da jornada de cada um, e trazer para o mundo. E a gente consegue essa ação, essa característica, quando a gente realmente ouve, né, essa essência. E o caminho para ouvir essa essência é ouvir o coração. E a gente vai fazer um exercício de meditação, mas com a aplicação, eu digo que a aplicação focada, com a intenção específica de se conectar com essa essência, com esse coração, com o que ele tem para nos dizer. É silenciar para ouvir, né? Então, vamos continuando aqui. E só recapitulando rapidinho, a aula da semana passada nós ficamos focados no estudo, toda a aula foi em relação às doenças dos olhos. Qualquer doença desse órgão, a gente trabalhou as posições ideais, não lembrando que não são posições fixas, não é uma receita de bolo, por isso que é chamado de guia, né? O guia que está sendo vamos dizer, o carro-chefe dessa maratona é o guia do Hayashi, que na época ele fez o estudo, ele mapeou, porque ele tinha muitas pessoas que iam se tratar na clínica dele, e ele obteve informações suficientes para criar um guia para nos nortear no início. Mas lembre-se que a intuição, a nossa percepção, ela sempre fala mais alto. Por isso que eu sempre procuro estar trazendo para vocês exercícios que estejam ligados a essa comunicação. E a gente falou muito disso ontem em relação à intuição, ontem não, na aula passada, né? Em relação à intuição, a exercício do tandem, também conectando a glândula pineal, as afirmações que a gente pode usar nessa aplicação, nessa meditação que fizemos, que são afirmações também barra perguntas, que as perguntas elas ajudam a gente realmente abrir o nosso olhar por o que é necessário, né? E só reforçando, todo esse estudo, como eu disse, é um guia para aquele primeiro passo que a gente precisa para entender e já ajudar tanto a gente quanto o outro. Mas, em nenhum momento, vamos dizer assim, esses processos aqui, eles podem ser ali vamos dizer assim, substituir a autoaplicação. Em momentos específicos, a gente pode substituir? Sim, mas como exceção, como um trabalho focado, como uma ajuda emergencial, atendendo uma necessidade, mas como praticante de reiki, como terapeuta em relação ao autocuidado, a gente sempre precisa procurar ter esse olhar de contemplar o corpo todo. Não precisa ser necessariamente ali todas as posições. Aí eu trouxe aqui essa parte do autotratamento, porque essa
dinâmica de posições de aplicação, ela é mais ensinada no nível 1. Quando a gente vai se elevando de nível, a gente vai percebendo que o fluxo da energia vai aumentando, o tempo se reduz e muitas vezes com uma, vamos dizer, pegada de mão, literalmente, né, uma posição em determinada área, você consegue contemplar uma região maior. Mas isso vai depender do nível, desse aprimoramento dessa intuição, dessa constância de estar sempre olhando para você. É igual quando a gente toma banho, assim, todo dia. Vou dar mais um exemplo do escovar o dente, que cabe mais a analogia, né? Quando a gente escova o dente, sempre nas refeições, né, a probabilidade de você ter uma cárie é mais difícil, bem mais difícil, né? Se você começa a diminuir a escovação, aumenta a possibilidade de uma cárie aparecer. Então, com o autotratamento, é mais ou menos essa analogia aí. Quando a gente consegue trazer o reiki, fluido pelo menos um tempo durante o dia, você vai criando essa camada e o externo não nos atinge. Aí, consequentemente, a gente se aprimora em questão de se ouvir, de se olhar, de se entender e também de saber exatamente aonde é mais necessário para determinado momento, para as nossas necessidades. Por isso que é importante a gente estar atento a isso. Ah, Kátia, você está ensinando aqui as posições para determinadas situações. Então, quando eu tiver essa situação, tem que fazer o tratamento completo? Não, você vai ter aquela consciência de houve a necessidade, atenda. Mas que quando não se tem uma necessidade aparente, contemple todo o corpo que você vai estar limpando e se harmonizando da melhor forma. Isso vai ajudando você a manter a sua vibração sempre elevada, tá? E antes de começar efetivamente na questão das doenças do ouvido, eu quero passar, na verdade, todo mundo praticar um exercício, como eu falei, uma meditação guiada, que nós vamos aplicar Reiki no coração, mas com a intenção de ativar esse ouvir. E esse ouvir é além do órgão, é realmente um ouvir-se. Como a gente está falando de ouvido, né, vamos treinar essa percepção. E esse ouvir, ele pode vir numa sensação, numa lembrança, ele pode vir numa ideia, vai depender de qual, assim, conexão está mais aberta no momento que você está recebendo esse chamado, né? Esse ouvir-se. E cada um, além, né, de você estar aberto a receber, cada um tem uma forma de perceber essa necessidade do coração. Então, nós vamos usar a posição de aplicar reiki no coração, na garganta, mas sempre com o foco, com a mente ligada ao nosso ouvido. O reiki vai estar presente, mas a gente vai aguçar, como se a gente realmente procurasse trabalhar essa percepção, tá ok? Deixa eu só tirar aqui. Alguma dúvida, gente? Deixa eu ver todo mundo falando boa noite aqui. A Magali chegou, que bom. Josélia também. Falando que faz todas as posições, sim, é muito bom, gente. Então, né, nenhuma dúvida? Dá para ficar com o fone? Dá, Tá. tem problema não, tá? Aí, com o fone, só vou tirar meu óculos que eu preciso ouvir vocês. A gente, deixa eu botar um pouquinho aqui. Pode posicionar aqui, ó. Tá bom?
Mas, quando vocês forem fazer isso fora a aula, procurem colocar no ouvido mesmo. Aí depois, no decorrer da aula, eu vou explicar por que também, tá? Mas aqui, né, para a gente só entrar em contato, você pode colocar a mãozinha aqui e eu vou guiar, depois a gente vai colocar na garganta, né, e vai finalizar no coração, tá? Então, deixa eu ver aqui a musiquinha que eu já separei para vocês. Cadê essa aqui? Deixa eu aumentar um pouco. Compartilhar. E eu vou guiar, tá? Vocês. Não, é aqui. Isso. Estão ouvindo bem a música, gente? Então, tá baixinho? Deixa eu ver se é aqui. E agora? Só a Grace deu ok. Ainda tá baixo, Vânia? Deixa eu ver. Solange também falou que tá baixo. É porque ela inicia um pouco baixo, mas depois ela vai aumentando. Aí eu vou organizando aqui. Então, se posicionem. Vamos ficar sentados, porque é uma meditação de atenção. Deixa um pouquinho. Comecem respirando profundamente. Sintam o ar entrar. E o ar sair. Tentem se conectar com a música. Essa música é para te deixar conectada com as batidas do seu coração. O coração é movimento. Ele sempre tem algo a nos dizer. Calmamente, vamos posicionar as mãos nas têmporas. Quem tiver sem fone, pode colocar as mãos no ouvido. Você, nesse momento, está ativando o reiki que vem lá do alto, ainda mais presente no seu campo áurico. Ele vai se conectando ainda mais ao seu corpo. Agora você vai fazer uma respiração funda, vai sentir ainda mais esse reiki entrando. Só que ele vai entrar especificamente no seu ouvido, abrindo todos os canais de percepção. Vai abrindo o canal do seu ouvido físico e do seu ouvido intuitivo. Você está trazendo reiki
E ele está entrando ainda mais nesse fluir da comunicação entre o universo e você. Respire fundo. E agora, calmamente, coloque as mãos na garganta. Sinta essa conexão com o chakra da comunicação. Sinta o reiki fluir pela sua garganta e fazendo com que a sua expressão fique mais aguçada. Sinta todo o seu órgão da garganta. Recebendo o reiki necessário para desbloquear qualquer comunicação que esteja ali atrapalhando. Sinta esse movimento do fluir da energia como se fosse uma vibração que quebra todas as barreiras. Sinta a energia se expandir. Respire profundamente, desça suas mãos para o seu cardíaco. E sinta o vibrar do seu coração nas suas mãos. E escute o que seu coração tem para te dizer. O que ele quer falar com você? O seu coração é a sua maior fonte de amor, de entrega. Permita que o reiki nutra essa região. Se entregue a esse momento e permita ouvir a voz do seu coração.
Se tiver alguma questão que você queira luz, alguma decisão na sua vida, ou mudança, esse é o momento para você entregar a situação, a decisão, o que tiver na sua vida hoje que esteja impedindo de você ser quem você quer ser. Permita que o seu coração te guie. Pergunte para ele o que você precisa. Se há algum sentimento que está preso, você libera. E o rei que acolhe e nutre. Nutre o seu corpo, nutre suas emoções de luz. Permita-se que a bondade, que a luz do Reiki faça o que tem que fazer para que você limpe, quebre as barreiras e seja a sua melhor versão. Que toda essa energia crie também uma camada de proteção. E que a gente, cada um aqui, crie um espaço seguro para se expandir. Respire fundo. Se vier a intuição de algum símbolo, só acolha, aceite, ative. Permita que o Reiki faça o que for necessário.
tudo se transmuta, tudo se eleva. Tudo está limpo. Respire fundo. Vai começando a mexer um pouquinho o corpo, voltando. E tendo a certeza de que a sua conexão com ouvir o coração foi iniciada. E vamos agradecer esse momento. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E aos pouquinhos voltando à consciência. Vamos fazer o banho seco. Quem tiver com sua água, beba. Eu digo que toda conexão que a gente faz, seja com qualquer parte do nosso corpo, mas principalmente, né, com as partes mais importantes, que para mim são as 3 principais, que funciona muito com essa minha conexão. Quando eu conecto o meu coração, né, direciono o reiki direto para ele, tanto aqui como o timo aqui abaixo, me ajuda a me ouvir. O terceiro olho também para mim é vamos dizer assim, é como se fosse o atalho, né. E meu chakra raiz, o meu básico. São 3 pontos que funcionam muito quando eu quero realmente estar conectada comigo. Dou atenção, como eu falei, no meu corpo todo? Sim, mas quando eu foco nessas 3 regiões, e dependendo também do momento, às vezes em uma, às vezes em 2, eu consigo estar mais comigo mesma. É muito gostoso. Porque assim, quando a gente toca e o corpo responde, é porque a energia está fluindo mais, né. A gente sempre tem que ter o cuidado, assim, na minha experiência, é quando permanece a percepção depois do processo. Se durante o processo você, assim, sente o pulsar, ou às vezes, né, o ímã, o choque, às vezes dá até aquele tique, assim, que pode acontecer, na hora do processo que seja, uma prática específica, um autotratamento, uma meditação, porque para a gente que é praticante de Reiki, qualquer meditação que a gente faça, a gente está conectando o Reiki, porque a meditação traz um estado de, como eles chamam, né, aquele estado de vibração, de alfa, de flow. E nós reikianos, nesse estado, a gente se abre mais para energia. Então, por mais que você não esteja ali pensando no reiki, se você faz uma meditação, seja em qualquer lugar, você está ativando, porque o reiki, ele se comunica muito com esse estado relaxante, de estar em conexão com a gente, né. Quando você faz uma respiração muito concentrada, isso faz com que, às vezes, naturalmente, a gente ative. Então, qualquer coisa que você sinta no processo, até, né, num processo meditativo, faz parte do processo.
Agora, assim, assusta um pouco? Assusta, mas aí você observa. Terminou o processo, parou, então faz parte realmente do processo. Terminou e as percepções continuam, e às vezes dá até confusão, aquela sensação de não estar legal, aí a gente continua aplicando na região e depois investiga, porque às vezes é o corpinho sinalizando algo, tá? Físico mesmo. Tá bom? Mas tudo que acontece, é igual tudo que acontece em Vegas fica em Vegas, né? Tudo que acontece no mundo, no momento do reiki fluir, fica no momento que o reiki está fluindo. A preocupação é quando isso não passa. Tá bom, gente? Mais alguma coisa? A Solange foi ao fundo da alma. Que lindo, gente. Maria Rocha, maravilhoso. Cadê a Dani? Senti pulsar o frontal e quando você pediu para ouvir as batidas do coração, senti que era necessário colocar atenção nas costas. Que bom que você ouviu, né? Isso. Aí você colocou logo as mãozinhas lá. Isso. É aí que está ouvir a necessidade, né? Seu corpo se conectou e pediu aí algo. Às vezes, assim, é algo pontual que na hora que você colocou ele vai, mas sempre a gente tem que observar depois. Aí você observa aí depois as suas costas, se ela dá algum sinal. Cadê? Sentir meu coração, a Carla falando. Diz que me acolhe. As lágrimas caíram sem pensar, mas tudo foi maravilhoso, porque senti paz. Isso que é importante. Essa percepção de paz, né? E, gente, quando dá essa vontade realmente de chorar, chore. Que é algo que deve estar preso, algo que deve estar engasgado, algo que precisa sair. Então, a tosse, o arroto, às vezes, que vem daqui, né, é algo que está preso, gente. O corpo, ele é muito perfeito. O nosso corpinho, ele é muito inteligente. Ele vai fazer um movimento, né? E às vezes, principalmente nessas músicas que são mais assim de batida, um pouquinho mais acelerada, né? Dependendo da trava que o nosso corpo tá, às vezes dá até vontade de dançar, né? Você tem vontade de realmente se movimentar. Se você estiver num lugar que você possa fazer isso, né? Faça. Porque até no livro do Walter, das técnicas de Reiki, esse aqui, ó, nele tem um exercício de Reiki, uma técnica, que é o Reiki em movimento, que o William também usa, né, nos ensinamentos dele, que é realmente o Reiki em movimento. Ele tem a técnica de você faz assim, que é como se fosse a chuva de Reiki, mas você traz o símbolo, né? Mas o Reiki em movimento é quando a gente está realmente travado. E é só atender o corpinho, né? E isso às vezes acontece. Não necessariamente, vocês viram que é conexão ouvido, garganta e coração, né? Vocês podem trazer até sem a música ou com a música, ou no momento da sua auto-aplicação, se você sentir que precisa, aí você ou complementa, traz de preferência, eu prefiro no final, né? Ou você um dia escolhe e substitui. Eu aconselho sempre a ou incluir ou trazer em outro momento, né? Para a gente não descartar esse momento de autocuidado. Mas às vezes o dia está tão agitado que você faz tudo num bolo só. Mas é se conectar mesmo com esse ouvir, como se o reiki estivesse entrando pelo ouvido, passando pela garganta, desbloqueando e chegando no coração, tá? Esse movimento traz essa conexão, porque existem centros, como se fossem o meio termo que une um lado ao outro, né? O coração une chakras superiores com inferiores, né? E a garganta, ela tem esse poder, né, de
ajudar na comunicação entre mente e emoção, né, coração, cérebro, coração. Tem esse momento. E quando a gente fala também de garganta, aqui a gente só ficou limitado ao ouvir, porque eu queria trazer essa conexão de ouvir o coração em si. Então fizemos a prática, e vamos iniciar, né, a questão, do nosso guia orientador. Como eu falei, esse estudo da nossa maratona de cura está sendo baseada, no guia do Hayashi. E eu estou complementando também com o guia do Uzui, que é aquele que é esse aqui, né. Então estou usando a junção dos 2, né, também trazendo a minha experiência, vendo se tem alguma outra técnica relacionada a essas doenças, né, pra a gente poder, entender como o reiki funciona. E especificamente falando de ouvido, né, tudo que se relaciona, ao ouvido, seja problema já existente de nascença, adquirido durante a vida, em algum período específico, qualquer problema nessa região, ela está ligada exatamente a essa comunicação da gente ter a flexibilidade de ouvir, não só o outro, ouvir a gente, que foi o primeiro exercício que a gente fez, ouvir o que a gente precisa, né. Muitas vezes o se calar, porque está ouvindo muito, até no livro aqui da Cristina Cairo, da linguagem do corpo, ela fala muito, né, você que da pessoa que só ouve e não retruca, né, aí você vai guardando dentro do coração, dentro da sua energia, um sentimento de você quer falar, mas por algum motivo você não fala. Aí aquilo vai se acumulando, né. E ouvir as mensagens subliminares, porque muitas vezes, situações, vamos dizer, pessoas agressivas que chegam perto da gente, que por acaso ofendem a gente, ferem a gente com palavras, às vezes isso é um grito de socorro, né. Eu sei que às vezes tem muito sentimento envolvido, mas muitas vezes o ataque é a melhor defesa de algumas pessoas. Para ela poder se sentir segura, muitas vezes devido a baixa autoestima, não acreditar em si, aí a pessoa ataca, né. Aí nós temos que tomar aí 2 decisões, ou acolhe, claro, não ser passivo nunca, a gente não pode ter essa postura de passividade, mas tem coisas que não vale a pena retrucar. Mas, às vezes o grito pode alertar, e diz: "Você tudo bem, você está ferido, mas isso não justifica". Sempre procurando você como pessoa, como ser humano e também como terapeuta, porque tem clientes que eles vão maltratar a gente e vai haver, gente, isso é natural. Né, dizer que, não está fazendo direito porque ela não quer se enxergar. Então a gente precisa ouvir as mensagens subliminares. Se posicionar, eu sei que é difícil às vezes, mas é um exercício que a gente faz diário e com pequenas ações. Não adianta você querer: "Ah, eu vou conseguir agora falar tudo que eu quero". Não adianta, a gente tem que começar com primeiras ações, e a primeira ação é ouvir a nossa necessidade. Quando a gente sabe o que é bom e o que não é bom para a gente consegue dizer não para o outro e sim para a gente. Isso tem que ficar sempre evidente na nossa mente, né. É não ser boba, mas também não ir, eh, se deixar levar pela essa energia do outro, porque às vezes o outro grita, a gente grita e fica todo mundo gritando e não adianta nada, né. Não tem aquela coisa que quando você quer acabar com uma discussão, você começa a falar baixo? Já ouviram falar isso? E isso funciona.
E funciona mesmo. Sei que às vezes é difícil, mas funciona. Se você começa, a pessoa começa a gritar, você começa a falar baixo, rapidinho a pessoa começa. Mas é esse baixo firme, né? Agora sim, não se cobrem, tá, gente? Que também tem a coisa da personalidade. Então, a personalidade da pessoa, ela também tem que ficar ali sempre preservada. Eu tiro por mim. Eu sempre fui uma pessoa calma, sempre fui assim muito delicada mesmo com as minhas palavras, mas eu era uma pessoa muito calada. Eu não falava, né? E isso surgiu em um momento da minha vida, um, um descontrole emocional muito grande, porque quando eu queria falar, saía gaguejando e muitas vezes eu chorava, porque era muita coisa para colocar para fora. O reiki me ajudou muito. Hoje eu consigo, respiro e vejo, isso é um grito de alerta ou não é? Né, às vezes até eu brinco com as minhas filhas, né? Quem está falando com a mamãe é a raiva eu chamo, né, cada uma, ou é você? Né? A frustração ou é você? Porque hoje, pelo menos, elas têm assim uma idade que dá para conversar um pouco mais, mas quando criança, você também pode usar isso. Ah, por que está gritando? Tá chateada? Por quê? Tá com raiva? Aí a criança começa a entender as emoções, porque às vezes não é a pessoa que fala, é a emoção. Aí a gente precisa ter esse olhar, mas não olhar só, né, o que foi colocado da semana passada, mas o ouvir o sentimento da pessoa, né? E o ouvido está muito ligado a isso. E qualquer doença, gente, qualquer, até, eu digo, né, aquela surdez temporária. Sabe a queixa das pessoas que estão ao nosso redor que falam assim: poxa, você não me escuta, você não me ouve, né? Às vezes a gente realmente se bloqueia. Aí a pessoa fala, a gente, não quero ouvir. Aí você acaba não ouvindo mesmo. E a gente só precisa ter atenção a isso, tá ok? E as posições, segundo o guia do Hayashi, é essa aqui. É o ouvido, mas é o canal auditivo, essa parte aqui de baixo da orelha, o osso aqui da cabeça, né, que ele coloca o osso temporal, que são as têmporas, e a parte de trás da cabeça. Agora, como aplicar no ouvido necessariamente com uma região muito pequena? A gente tem duas opções. Você sabendo que é o canal, né, do ouvido lá dentro e a parte de baixo, você pode colocar a mãozinha aqui e usar a sua mente, a sua intenção, como se a energia tivesse primeiro indo ali dentro, depois vindo para cá, aí depois contemplando toda essa região aqui, como está aqui no 3, né? E depois indo para a cabeça. Ou você pode usar o dedo, o dedinho. Você aplica com um ou com dois. É também uma forma de você estar aplicando ali dentro. E exatamente na posição que está aqui, no 1 e no 2. Se você optar por usar a mão toda, que às vezes tem pessoa que tem sensibilidade de você colocar o dedo, você coloca a mão toda e vai como se você, com a sua mente, estivesse direcionando a energia. Essa é uma forma que o Hayashi encontrou para tratar todas essas doenças, labirintite, tudo que for ligado a aqui, vocês podem tratar com essa sequência de posições, tá? Aí, né, o Hayashi indica que quando o ouvido é afetado em relação a uma doença que se origina especificamente de um resfriado, de uma gripe, né, para ajudar com que essa gripe não afete, porque tem a secreção que vem, né? E a gente vai falar na parte do nariz.
mas às vezes afeta o ouvido, né? Um resfriado às vezes é tão forte que afeta o ouvido. Aí a gente trata os brônquios, né? O pulmão de uma forma geral. Aí ele coloca assim mesmo os nódulos linfáticos. Aí eu coloquei aqui a imagem só para vocês entenderem, a gente vai falar um pouquinho desses nódulos. E também dá uma atenção aos rins, útero e ovário, quando for mulher, né? Quando for homem, só os rins já é o suficiente, né? Para você ver que como essa parte hormonal da mulher mexe também com algumas características de problemas de saúde, né? Aí você amplia não só as posições que a gente viu aqui, mas também amplia para essas outras aqui, né? E pode ser nessa sequência: pulmão e aqui, e rim, e essa, se for uma mulher, essa parte, né, de útero e ovário, né? E falando um pouquinho, né, que ele fala aqui desses nódulos linfáticos, o nosso corpo, ele tem, né, todas essas pequenas glândulas no nosso corpo todo. Mas quando ele especifica esses nódulos linfáticos, ele está querendo especificar realmente a região do pescoço, que é onde se localiza esses nódulos que estão mais próximo dessa região do ouvido, né? E como é que às vezes a gente sabe que esses nódulos são afetados fisicamente? É a famosa íngua, né? Que dá a íngua aqui. Às vezes fica inchadinho aqui. Aí é a nossa, essa glândula aqui trabalhando, porque aí é um processo infeccioso, né? Uma bactéria, um vírus, enfim, né? E como ele está no corpo todo, de alguma forma você tratando aqui, você trata também, se é, como falei, vindo de um resfriado pode ser, muitas vezes vem essa questão do vírus, né? Então ele vai estar trabalhando todo o corpo, né? Que há esses nódulos, eles são pequenas glândulas que filtram, né, toda essa linfa, toda essa comunicação de todas essas glândulas que ajudam na nossa imunidade, né? Então, a essência, um pouco da nossa essência imunológica também está nessa comunicação. E muitas vezes esses nódulos, vamos dizer, aqui na garganta, é aqui da íngua, né? Da virilha, às vezes fica altinho, né? A virilha, aqui embaixo do sovaco, também pode acontecer, né? Aí vai depender ali da região. Quando está inchado em determinada parte do corpo, é onde a bactéria, o vírus, está maior, tem um pouquinho de mais concentração, ou o órgão que está ali com problema vai para os nódulos mais próximos. Então, quando é íngua, é essa parte aqui de baixo, normalmente, que está com algum problema, aí esses nódulos mais próximos começam a dar sinal. É claro que aqui, gente, é uma visão bem assim, não vou dizer superficial, que não é essa a palavra, mas é o básico para vocês entenderem mais ou menos o funcionamento, que tem a ver. Agora, não é necessário vocês estudarem isso a fundo, é só saber que existe e que tem interferência e que você pode tratar, né? E como sempre, os símbolos eles podem ser trazidos a qualquer momento. Você pode desenhar ele aqui e como se estivesse empurrando, né? Se estiver doendo o ouvido, desenha com o dedo Chokurei, empurra e traz, né, a energia, o reiki, para ir tratando essa região em si. E, e quando se fala de dor, normalmente é o Chokurei, mas vocês podem aí estar abertos a qualquer símbolo que venha. Segundo o manual do Uzui, ele já tinha algumas posições um pouco diferentes, né? Ó, você vê que ele coloca aí o dedinho, né, ali no centro do ouvido, aí ele coloca essa concentração do reiki nesse canal do ouvido,
Ele coloca a parte da frente aqui da orelha e de trás. Você pode estar aplicando em uma, depois na outra, ou como está na imagem, que ele coloca com os 2 dedinhos, colocando aqui, ó, um dedo na frente e outro atrás. E ele finaliza aqui, né? Ele está usando aqui o dedo, mas você pode usar a mão em concha também, né? Bem aqui, ele especifica que é a primeira vértebra que tem aqui da coluna. É por isso que ele vai com o dedinho ali, ele coloca o dedo médio, mas necessariamente não precisa ser o dedo médio. Você pode colocar o médio, você pode colocar um indicador, você pode colocar os dois, ou você pode trazer em formato de concha. E aqui ele virou, ele deu uma representação aqui virando a pessoa, mas você pode colocar, se a pessoa estiver de barriga para cima, você pode colocar a mão embaixo do pescoço dela e colocar o dedinho aqui. Aí não precisa a pessoa se movimentar, virar de costa. Você naturalmente, de uma forma bem ali carinhosa, você pode posicionar uma mão ou a outra por baixo ali da cabeça dela. Quando é a gente é tranquilo, né? Mas aqui mais especificamente do outro, tá? E falando, né, aí de ouvido, eu não poderia deixar, né, de ressaltar que muitas vezes a gente consegue, e tanto que quando a gente faz o autotratamento, até com indicação do da cartilha, vamos dizer assim, né, de posições de tratamento do William, né, ele coloca as posições do ouvido para preparar todo o corpo, porque não só o ouvido em si, quando a gente falou aqui de tratar ele mais em relação ao canal auditivo, mas toda a nossa orelha tem comunicação com o nosso corpo, assim como o nosso pé, né? Tanto que tem aí a terapia que é específica para isso, né? A acupuntura trabalha muito com esses pontos, porque cada ponto da nossa orelha vai em conexão, em comunicação com todo o nosso corpo, né? Aí eu digo, aí seria aí quando eu falei no início, né? Você pegar o seu autotratamento, quando você está num nível aí mais elevado de reiki, o fluir está muito mais potente. Você pode aqui, ó, trazer uma autoaplicação rápida só aplicando nas orelhas. E aqui você sente a energia nutrindo todo o corpo. Por quê? Porque aqui tem pontos realmente de acupuntura que quando toca, reflete. Aí vai refletir como se fosse um canal direto, né? Você pegou um atalho. Então, quando você usa a mãozinha em concha em toda a orelha e acolhe mesmo, aí o que vai diferenciar é a sua intenção. No início a gente falou de colocar a mão em concha, mas com a intenção do canal auditivo. Aqui a intenção vai ser diferente. É como se você criasse uma conexão imediata aqui com o seu fígado, com o seu rim, com toda a parte do seu corpo, né? Seu pé, sua mão, aqui a gente tem toda a comunicação. E você pode usar isso com pessoas que de repente estão impossibilitadas de se movimentar. Aí você aplica somente na orelha, né, e traz a energia para todo o corpo. Mas eu aconselho esse tratamento alternativo, né, ou uma autoaplicação rápida, quando a pessoa tem um nível maior de reiki, porque aí a energia vai fluir muito mais rápido, né? Aí você consegue, até trazendo também, né, para quem é mestre, o quarto símbolo, trazendo para cá você amplia. Para a criança isso é muito bom, às vezes a criança não deixa aplicar no corpo todo, aí você pode aplicar só ali no ouvido, quando ela estiver dormindo, acordada, enfim. Ou acordada vai depender muito, né, da receptividade, porque criança é mais ativa. Mas quando está dormindo, você pode, mesmo que seja em um só, você vai contemplando. Melhor do que não fazer.
Isso que é importante. E sempre quando vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato, pode falar, fiquem à vontade, tá? Sugestões também. O próprio guia do Hayashi já está lá na biblioteca, então se vocês lerem lá e ver se tem alguma questão, algum problema de saúde que não está ali, vocês querem ver, podem falar. Tá? Fiquem sempre à vontade para contribuir, que eu vou trazer o que é necessário para a gente estar sempre praticando o Reiki da melhor forma. Muito, muito, muito obrigado por mais uma aula maravilhosa, gente. Um beijo grande. Boa Tchau, noite. Boa tchau, noite. tchau.